Olá, tudo bem? Eu sei que eu apareço nesse canal de 5 em 5 meses, mais ou menos, mas é porque às vezes eu não consigo de fato, ou às vezes eu fico postergando, mas uma hora vai ir, eu tenho fé que uma hora vai. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre os livros que eu li em maio e sobre alguns livros que vão entrar pra estante, né, que chegaram, enfim, porque eu comprei. Ainda não estou no patamar de receber livros, mas também creio que chego lá. Bom, então eu vou começar aqui com O Grande Gatsby. Tô tentando todo mês ler um livro clássico. Então, assim, eu tenho alguns livros da Antofágica que eu não estava lendo tanto. E eu achei que fazia muito sentido eu colocar pelo menos um por mês, para que eu não fique tão presa assim na esfera dos contemporâneos, né? É muito legal a gente ter uma perspectiva de livros que são de outra época. E eu gostei bastante dessa frase aqui, que é: um grande livro geralmente reflete não apenas a vida e o pensamento do autor, mas também o espírito de sua época e os ideais da história de sua nação. Esse livro ele vai falar sobre o ritmo e miséria do estilo de vida de uma elite estadunidense no início do século XX, anos antes da quebra da Bolsa de Ações de Nova York em 1929. Muito do que esse livro trata é de como as pessoas buscam compensar os seus vazios, né? E da superficialidade dos objetivos, do egoísmo das relações. Então aqui nós vemos muitos personagens muito caricatos ali do século passado. Uma Nova York onde se ostentava muito para preencher certos vazios. E eu gosto dessa frase que está estampada aqui no final do livro, que é: no crepúsculo encantado da metrópole, eu sentia uma solidão fantasmagórica. Porque apesar de ele estar rodeado de pessoas, não necessariamente ele estava se sentindo presente ali no ambiente, e como as coisas que a gente vive na nossa adolescência, nossa juventude, pode moldar os nossos objetivos, né? Então, às vezes a gente fica obcecado por coisas e conquistar coisas e provar coisas para as pessoas, a ponto de perder as estribeiras que não necessariamente vão nos edificar de alguma forma, mas sim para provar para as pessoas e para o seu eu mais jovem de que não, você é suficiente, você consegue aquilo de forma financeira, emocional, enfim. É custo de quê, né? Que existem todos esses sacrifícios. Aí também temos o livro A Inquilina, da Frida McFadden. Eu não tenho ele físico, ele andando na escada da academia, né, em e-book. E assim como todos os outros livros da Frida, é aquele negócio de todo mundo é louco no livro, né? Então eu sempre dou mais ou menos umas 3 estrelas pros livros dela, porque eu já vou sabendo que não é aquela coisa que, nossa, vai ser super construtiva, que enfim, que vai ser uma coisa que vai te botar pra refletir muito profundamente, né? Mas eu gosto desse plot twist que ela dá nessas histórias que ela conta. Então, basicamente, o livro vai falar sobre um casal, onde o cara começa ali trabalhando no emprego dos sonhos, e ele perde esse emprego, né? Então ele até se super valorizava na sociedade, pra família dele, ele se colocava muito dentro desse relacionamento financeiramente, por conta desse emprego que ele sempre sonhou, e ele começa a exercer ali o trabalho dele. Só que, por conta de uma mentira, né? Ou não, não vou dar spoiler, ele é demitido. Então aí ele começa a entrar em uma crise existencial, sabe? E ali dentro da vida pessoal dele, do relacionamento dele, ele se revê como pessoa, assim, profissionalmente, e tudo que ele construiu até então. E isso impacta muito na vida financeira deles, porque daí a esposa dele vai sugerir pra eles chamarem alguém pra dividir um dos quartos, pra colocar um dos quartos deles, né? Já disse o nome do livro, A Inquilina. E acontece que chega muita gente doida, assim, pra essa entrevista que eles estão fazendo. Só que, no final, chega a candidata ideal, né? Em relação aos outros, ela é ideal. E começam a acontecer situações muito estranhas, assim, ali. Então, eu gosto, assim, da desenvoltura rápida que o livro tem. Mas é aquilo, né? A gente já sabe que, de alguma forma, a história vai virar de ponta cabeça. E quem é mocinho vira vilão, enfim. É bem o estilo dos outros livros dela também. Temos, então, o Físico, o livro da Janet McCurdy. Eu gostei muito desse livro, assim, ele vai falar sobre uma adolescente, né, que tá ali no último ano da escola, que ela se envolve com o professor dela, que tem o dobro da idade dela, né, e o que motiva ela a fazer isso. Então eu sinto, assim, do livro, que ela desconta muitas coisas, até isso em comum com o Grande Gatsby, né, compensando vazios com outras coisas que não seja parar pra refletir no que motivou aquela compra, no que a gente faz isso muitas vezes, né?
Então, ela é compradora compulsiva e, assim como todas as ações dela são muito compulsivas, ela vai entrar nesse relacionamento. E eu gostei muito, assim, da profundidade com que a Janet retrata, porque esse é o primeiro livro não ficção dela, né? Como ela retrata os relacionamentos. Então, como ela convence esse cara, na visão dela, ela está convencendo, né? Mas ela também está sendo usada. E ela não se dá conta disso, ela não quer admitir isso pra ela mesma. Na cabeça dela, ela tá convencendo ele que ela é boa o suficiente. Como assim ele não me quer? Eu sou boa o suficiente. Então, se ele tá me agitando, eu preciso me arrumar mais, eu preciso ser mais bonita. A ponto de enlouquecer, assim. Vira realmente uma obsessão até ela conquistar o que ela quer, enfim. E perder a graça. Então, eu gosto muito porque é uma metáfora do que a gente vive hoje como sociedade, né? Querer as coisas mais do que pensar sobre por que a gente quer elas, né? Faz a gente refletir bastante sobre. O próximo livro que eu li se chama Mostre Seu Trabalho, do mesmo autor de Hobby como Artista. Eu não tenho ele físico, eu li ele em e-book também. E basicamente ele vai dar alguns pilares ali pra você mostrar o seu trabalho de uma forma efetiva, né? Então, ele fala muito sobre você tratar a sua vida assim, como um todo, mostrar, compartilhar mais do roteiro das coisas que você faz, né? Pra selecionar bem ali o que você vai mostrar, porque não é tudo que você mostra que vai ser positivo, bem recebido ou ter algum conteúdo de fato. E que se você chega com um trabalho pronto ali e mostra, isso aqui é o meu trabalho, não é tão efetivo quanto você mostrar todo o processo, né? De como foi, o que foi feito. Ter um storytelling, assim, né? Mais a grosso modo, para que as pessoas conheçam mais sobre o que você está fazendo e não só o resultado final. Então eu gostei. É um tipo de leitura que normalmente eu não faço. São poucos os livros de autodesenvolvimento que eu li, porque eu acho que hoje tá muito complicado, né, a questão de investir em livros. Os livros são muito caros, estão cada dia mais caros, e você comprar livros de autodesenvolvimento, você tem que selecionar bem, sabe, o autor, para que você, de fato, consuma algo que vá te autodesenvolver. O próximo livro que eu li foi O Impulso, da mesma autora de Amêndoas, que é um outro livro bem conhecido. E esse livro aqui, ele traz um pouquinho da filosofia motivacional, assim, né? Uma ficção mais motivacional. Não sei se tem algum termo literário para isso, mas fala sobre um cara que na vida profissional, familiar e financeira, não importa o quanto se esforce, quantos planos mirabolantes invente, tudo sempre parece levá-lo ao mesmo buraco. O livro começa com ele tentando, né, de arrasta ali, ele tenta fazer isso, só que na cabeça dele ele não consegue, na verdade ele não quer, né, fazer isso. Ele quer que os problemas sejam solucionados, que a vida dele mude, mas na cabeça dele é isso que ele vai fazer como ação. E acontece que quando ele chega lá, acontece uma série de coisas que não permitem que ele, né, enfim. E assim ele vai rever a vida dele porque ele vai ter que se realocar profissionalmente, ele vai ter que lidar com uma nova realidade familiar, né, porque a esposa e a filha já não pertencem mais, não são mais parte da vida diária dele. E eu gosto muito, assim, um lado positivo. Eu não gostei tanto do livro, mas acho que é mais do gênero, assim, não que seja ruim, é escrito nada. Eu gosto do livro que ele traz um motivacional, assim, tipo, mesmo que tudo pareça dar errado, isso não resume sua vida, sabe? São momentos, assim como momentos bons passam, momentos ruins também são pontuais, né? Tudo passa, tudo é passageiro, e não é isso que vai te definir. Basicamente isso, assim, do que eu mais gostei do livro. O próximo livro que eu li se chama As Bruxas, do Roald Dahl. Não sei se é assim que fala, mas acho que ele é o mesmo autor de Matilda e A Incrível Fábrica de Chocolate. Eu gostei muito, eu achei assim, muito lúdico, né? Muito bonitinho, tem várias ilustrações aqui. Eu gosto muito da mensagem primeiro falando um pouco sobre o que é história, né? Este não é um conto de fadas, é uma história sobre bruxas de verdade. Elas vestem roupas comuns, têm empregos comuns e se parecem bastante com pessoas, mas estão longe de serem comuns. A Grã-Bruxa é a líder de todas as bruxas e tem um plano para fazer toda e qualquer criança desaparecer do mundo, a não ser que um menino e sua vovó consigam impedi-lo. Então, esse livro ele vai contar sobre como esse menininho e sua vovó, eles conseguem fazer uma grande artimanha ali com as bruxas, e ele é todo ilustrado, bem bonitinho, assim. Achei um livro que ele não soa infantil demais, mas resgata umas memórias, assim, sabe? É gostosinho de ler. O próximo livro que eu li se chama Seca, Bebe, Sangue e a Terra, que é do Patrick Torres, mesmo autor de O Coser das Pedras e O Horror dos Ossos. Ele tem muito uma abordagem, assim, de como é muito perigoso a gente ser religioso. E quando eu falo religioso, eu não tô nem falando de ser cristão, não. Tô falando de ser religioso a ponto de você fazer coisas ruins e más e se usar do nome de Deus pra isso, né?
ou enfim, manipular um grupo de pessoas em nome de Deus, tipo, é sobre isso esse livro. E a sinopse dele é: correr livres pelo saleiro, caçando rolinhas caatinga dentro, um na companhia do outro, era tudo o que importava para Dara Matias. Até que, com o surgimento de uma santa, anunciada por uma visão do novo padre do vilarejo, o povoado é transformado no tormento dos dois rapazes. Juntos, eles escondem um segredo capaz de lentamente levá-los à loucura. Um ponto aqui sobre esse livro também é porque você vai vendo ao decorrer da história como esse segredo deixa eles, assim, muda a relação deles e a eles mesmos profundamente. Então, um deles vai reagir de uma forma que paralisa, e o outro, a princípio, também. Mas eles acabam tomando rumos diferentes, assim, em relação a esse segredo. E justamente, assim, como tem coisas que moldam a nossa vida inteira, a gente não consegue se desgarrar, enfim, resolver aquilo que tá dentro de nós. E a gente deixa isso influenciar basicamente em tudo que a gente faz e como a gente se vê. E é muito louco isso, né? Porque é uma coisa que acontece e eles não tinham esse preparo para lidar com isso. E eles não conseguem contar para ninguém, né? Porque foi uma coisa que foi errada. Mas eles não conseguem se libertar, se desgarrar disso também. Enfim, esse é um livro nacional. Eu gostei bastante dele, é bem curtinho. O próximo livro é um livro do Clube da TAG, dos Inéditos. Se chama As Mulheres Leão do Terã. Tem esse nome por conta do grupo de mulheres que eram ativas e militantes ali na Terã. E vai trazer muito o cenário aqui dos anos 50, onde ainda não tinha acontecido a queda do Shah. E, enfim, eu gostei muito desse livro, principalmente por conta da perspectiva de ser uma autora nigeriana e trazer a perspectiva de fato ali do povo nigeriano, né? Você não tá lendo uma coisa distante, você tá lendo uma coisa sobre o olhar de alguém que vem de uma realidade, de uma família que vive essa realidade. Eu grifei até bastante esse livro. Bom, grifei na minha cabeça, né? Então, eu não grifei esse livro. Bom, tô confundindo as coisas aqui. Mas enfim, eu gostei muito. Me lembra a relação dos personagens principais, sim. Me lembra a história da Lila e da Lenu, de Helena Ferrante, com certeza. Mas aqui ele traz muito mais do lado político, assim, de uma forma que é muito clara, assim, pra gente entender todo esse conflito iraniano, né? Porque, e uma coisa que me pega muito, né? A gente não vive essa realidade. E muita gente vive essa realidade. Apesar de ser uma não ficção, esse livro é a realidade de muita gente. E é muito fácil pra gente virar a cara e viver nossas vidas, enquanto tem gente vivendo essa realidade que toda essa doutrinação, essa opressão, essa imposição, né, religiosa, e como isso afeta psicologicamente as famílias, como era antes disso acontecer. A sinopse dele são duas meninas que se encontram nos anos 50, por acaso, e constroem uma amizade intensa e transformadora, compartilhando sonhos e ambições até que a vida as separa. Uma delas ascende socialmente, enquanto a outra parece ficar para trás. Anos depois, de adultas, elas se reencontram em um Irã à beira do colapso político. Em meio a ciúmes, privilégios e escolhas difíceis, uma traição abala tudo e redefine para sempre o destino das duas. Então são meninas comuns, cada uma na sua condição financeira, que tem ainda como cenário político aqui, de pano de fundo, para definir todas as direções da vida delas, né? Então, desde muito novas, elas terem que lidar com esses pontos sociais. E algo que eu gostei muito no livro também é que, às vezes, a gente acha que derrubar algum tipo de sistema vai fazer com que o próximo seja melhor, mas não necessariamente. A gente tem que lutar para que a gente tenha, sim, os nossos direitos, mas sempre com cautela para não acabar, às vezes, errando a mão nesse sentido de confiança. Porque é aquilo, né? Com a polarização política que a gente tem tendo, a gente muitas vezes acaba deixando de olhar para certas pautas muito importantes, né? Para dar lado político a um político, pessoa política específica. E eu acho que não é bem assim. A gente tem que avaliar e criticar tudo, qualquer coisa e pessoa possível, porque a gente está olhando para o nosso bem como sociedade, né? E não para as pessoas pontuais. A gente tem que ter lado político, sim. A gente tem que se posicionar, sim. Mas a gente tem que sempre questionar se quem a gente está escolhendo, enfim, para os cargos que são ocupados, e não idolatrá-los, né? E se chama Eu Sei Quem Você É. Eu não tenho ele físico também, eu li na academia, lá em e-book. Mas a premissa dele é sobre uma psicóloga
que ela vai se ver ali em uma situação onde uma mulher é sequestrada e a polícia vincula ela a esse crime de sequestro porque a moça em questão, que foi sequestrada, ela tinha escrito uma matéria sobre essa psiquiatra, sobre os 10 piores psiquiatras do Brooklyn e, né, vinculam diretamente a essa psiquiatra. Paralelo a isso, um cara chega no escritório dela e conta que ele tá prendendo uma pessoa e vai deixar essa pessoa morrer de inanição. Então, ela fica num dilema de tipo, como eu posso resolver isso com a polícia? E ela quer ser mais rápida que a polícia em resolver isso. E em paralelo a gente vai vendo alguns traumas de infância dela, por que ela tem aquela personalidade tão exótica, né? Alguns posicionamentos que ela tem que são muito agressivos, assim. E a gente entende muito do porquê o que levou ela a ser assim e questões familiares, assim, pavorosas. É um conflito familiar com um suspense que, confesso, me prendeu mais do que eu esperava, porque pela capa eu confesso que eu não tava dando muito, assim, pela sinopse. Mas acabou se mostrando mais positivo do que eu imaginei. Mas também não tanto, assim, é a mesma coisa ali, um pouco da Freida, assim. Você vai lendo, você sabe que não vai ser revolucionário, mas você gosta de ler. Então, eu dei 3 estrelas também pra esse. E, recomendo. Recomendo também. O livro que eu li foi físico, se chama Confissões. É de uma autora que é uma dona de casa e professora, que entre uma tarefa ou outra, ela escreve esse livro. Então, desmistificando, ou escrever, né? Então, não é porque você não nasceu num berço de ouro, que você não fez a faculdade de letras, que sim, é uma coisa muito legal, mas não é isso que te faz não ser um autor, uma autora. E ela é uma autora japonesa. A premissa desse livro aqui é sobre uma professora que ela tinha uma filha, né, e ela amava essa filha desesperadamente. Essa filha tinha 4 anos de idade só. E aconteceu uma coisa horrível com a filha dela, fazendo com que a filha dela morresse e ela pedisse a demissão. Porém, ela tem uma última lição para os seus alunos, e a professora revela que a sua filha não foi vítima de um acidente, como todos pensavam, mas sim que 2 dos seus alunos são culpados. Sua derradeira aula irá desencadear uma trama diabólica de vingança. Esse livro é narrado por vários personagens, então a gente vai ver fatos, né, e a gente vai ver perspectivas. Tanto dessa mãe que perdeu a filha, quanto desses 2 meninos que fizeram que isso acontecesse, e qual que vai ser a atitude que ela vai tomar. Assim, esse livro pra mim, ele é um plot atrás do outro. Confesso que eu realmente não tava preparada pra ele. Ele é bem pesadinho, um pouco gore, assim, sabe? Mas eu gostei bastante desse livro, assim. Ele é curtinho, ele é rapidinho de ler e flui super bem. Eu vou começar mostrando os livros da TAG. Então eu sou assinante das 2 categorias do clube da TAG. TAG Curadoria, que é a curadoria da TAG para livros. O autor vai lá, faz a curadoria e assim surge o livro do mês. Esse mês, então, temos Sinopse de Amor e Guerra, que é um romance pós-guerra ali, que vai se passar ali na Alemanha, na época do Muro de Berlim. E a revistinha é muito bom o cheiro desses livros, meu Deus. Né, contextualizando aqui a escolha do livro e a jaquetinha dele. Achei fofinho. O próximo, eu achei linda essa capa, nossa, ficou muito linda. O Gosto da Liberdade. Eu gosto bastante dessa variação de autores, né, que a TAG traz, então você não fica também nichado em Estados Unidos, Reino Unido, enfim, onde saem a maioria dos livros. Esse aqui é um livro venezuelano, eu nunca li, eu acho, de Alejandro Puyana. A jacket dele também bonitinha, eu achei que eram planetas, mas são pães. Temos um livro muito aguardado, por mim, pelo menos foi muito aguardado, que é uma fábula asiática, da Yang Tse-Cho. Eu acho que é assim que fala, mas olha que lindo. Mesma desse livro aqui, que é A Noiva Fantasma. Então ficou agora casadinho. A Noiva Fantasma. A sinopse dele é: algumas lendas mordem de verdade. Ambientado em 1908, em Manchúria, no fim da dinastia Qing, a esposa raposa acompanha Snow, um espírito raposa que assume forma humana para caçar o homem que assassinou sua filha, mesclando fantasia, folclore e mistério. Essa história apaixonante fala de amores antigos, segundas chances, perdas irreparáveis e lendas inquietantes que sejam talvez reais. Eu acho que faz mais de 5 anos que essa autora não publica, pelo menos esse aqui ela já tinha publicado, mas não tinha saído no Brasil. Então fazia mais de 5 anos que eu não lia ela, e eu quero muito ler esse livro esse mês. Eu acho que eu vou gostar bastante, tô bem ansiosa. E recentemente tivemos a Book Friday na Amazon, e eu fiz umas comprinhas, então não foram coisas exageradas,
mas eu vou abrir aqui com vocês. Temos um livro que promete ser um pouco parecido ali com Sally Rooney, né? Se chama O Lance com Rachel. E a sinopse dele é: quando Rachel, uma estudante de letras que trabalha em uma livraria, conhece James, ela sente uma conexão imediata. Ele logo convida para ser sua colega de apartamento, e assim tem início uma amizade que muda o curso da vida de ambos, para sempre. Juntos curtem uma vida boêmia, enquanto a ameaça da crise financeira paira sobre eles. Ao se apaixonar por seu professor, o Dr. Fred Barney, James ajuda Rachel a criar um plano para seduzi-lo. Mas Fred tem outros desejos, e assim começa uma série de segredos que entrelaçam os destinos deles todos. Bom, vamos ver como que vai ser, mas eu gosto bastante de Sally Rooney, então se diz que é da Sally Rooney, eu vou ler. O próximo livro é da Tessa Offshore, que é da série Corte da Rainha Esther, se chama Cozinheira da Rainha. E esse aqui se passa na antiga Pérsia, onde os cidadãos judeus do Império enfrentam um decreto implacável que ameaça sua existência. Roxana, filha de um senhor persa empobrecido, fica devastada com a notícia, mas se sente impotente para ajudar seus amigos judeus. Desesperada para sustentar a família, ela procura um médico real, o homem cujos olhos gentis a perseguem, e pede sua ajuda para conseguir um emprego nas cozinhas da Rainha Esther. No opulento palácio de Suzanne, Roxana precisa sobreviver às artimanhas maldosas das outras cozinheiras, enquanto ascende na hierarquia. Sua lealdade lhe rende a confiança e a amizade da Rainha Esther, que navega por uma política rigorosa com graça e sabedoria. Vamos ver, mas eu acho que vai ser legal. O próximo romance de época, O Coração do Príncipe. É uma série de livros, Herdeiros da Coroa. Esse aqui é o cenário ali após a chegada da coroa portuguesa do Brasil, onde a família real é instalada no Palácio Real, em São Cristóvão, uma das mais belas construções do Rio de Janeiro. Um traficante, uma propriedade de um traficante de escravizados. É lá que Dom João se instala e onde o futuro rei de Portugal, o pequeno Pedro, conhecerá Amélia, filha de Elias, um amor que será maior que seu destino. O Coração do Príncipe é um romance de época inspirado na chegada da corte portuguesa no Brasil e uma história de amor que atravessa o tempo, entre um príncipe, uma plebeia e um destino do quais ambos lutam para se afastar. Achei bem interessante. E nunca li nada nesse sentido também. O próximo e último livro se chama Nosso Final Feliz, da Ashley Poston, que é a mesma autora de 7 Anos Entre Nós. Eu não gostei muito da capa dele, né? Achei meio feio. Mas eu gostei bastante da sinopse. E eu vi bastante gente comentando que gostou também, achou legalzinho ele. Ele escreve muito realidade com fantasia e mescla, né, esses dois pontos. Então, ela é uma mulher que ela vai se perder ali na estrada, e de repente ela vai parar num lugar onde o GPS nem localiza, e ela vai começar a perceber que ela tá dentro de uma das séries que ela gosta. Então, é uma série da cidade da sua série de romances favorita, lugar que parou no tempo, bem na última história inacabada da falecida autora. Ela tem certeza de que foi para lá, por isso, para conduzir a cidade para o seu final feliz. Mas há um personagem em Elaroton que ela não consegue identificar. Um dono de livraria ranzinza, de olhos verdes e uma boca irritantemente sexy, e gosto literário impecável, e que não quer que ela termine o livro. Que é um problema, porque ele está começando a achar que o final feliz da cidade pode estar intrinsecamente ligado ao dela própria. Então, vamos ver. Esses foram os livros lidos e livros a serem lidos. E é isso. Espero que goste, curta, compartilha, comenta aí para me ajudar. E muito obrigada por assistir até aqui e tchau!